Olá, boa tarde. Sejam bem-vindas e bem-vindos ao segundo Seminário Internacional Arte, Palavra e Leitura, que nesse ano tem como tema Leitura Escrita, Lugares de Fala e Visibilidade. Então, para começar esse programa, que tem hoje, amanhã e depois, eu chamo o Joel Padula, que é superintendente técnico social do SESC São Paulo. Boa tarde a todas, todos. Boa tarde, né? Quebrar um pouco, né, a formalidade, mas é uma alegria muito grande estar participando hoje na abertura desse segundo seminário, e eu queria, em nome do nosso professor Danilo Santos de Miranda, diretor regional do SESC São Paulo, saudar na pessoa da Dolores Prades, idealizadora desse evento, parceira junto com o SESC e junto com o Itaú Social e SEDAC. Né? O nosso trabalho só pode ser desenvolvido com parcerias, com instituições sérias que desenvolvem trabalhos de acordo também com a proposta que o próprio SESC tem na sua missão. Em nome dele, do diretor, é que eu gostaria de saudar a todos vocês e dizer que esse novo encontro, fruto da iniciativa de instituições parceiras que conjugam valores e objetivos similares. O SESC surgiu em 1946, com firme propósito de contribuir para a construção de uma sociedade mais justa e igualitária. São 72 anos de trabalho ininterruptos. O cerne de sua ação é o ser humano, o indivíduo, o cidadão em qualquer faixa etária em que se encontre. O que nutre e alimenta o desenvolvimento desse ser humano são a educação e a cultura. No caso do SESC, uma educação permanente, não formal, amparada nas interações com a cultura em seu sentido mais amplo, que inclui as artes, as tradições e saberes populares, e também os esportes, a saúde, a alimentação e as novas tecnologias em prol de um cidadão autônomo e consciente. Para isso, o estímulo à palavra e à leitura são fundamentais. Leitura e compreensão do mundo. Leitura e escrita a partir de pontos de vista diversos que ampliam e enriquecem a realidade. No atual contexto, uma discussão pública de temas como os que se colocam nesse seminário reitera o compromisso e o papel das instituições participantes com os princípios sociais e democráticos. Além disso, preserva pontes de diálogo entre os diferentes públicos, leitores e criadores, com seus interesses e objetivos mais amplos. É importante lançar luz e compartilhar experiências que têm ajudado a transformar esse campo, não só em nossa cidade e país, como no exterior, dedicando especial atenção aos casos que tantas vezes acontecem debaixo de nossos olhos. Iniciativas locais com forte laço nas comunidades e em benefício delas. No SESC, parte do compromisso com a palavra e a leitura se concretiza por meio de suas diversas bibliotecas e espaços de leitura, abertas a todos os públicos, espalhados pela cidade e pelo Estado, e também por programas de atividades virtuais com o uso de novas tecnologias, ou ainda itinerantes, como o Bibliosesc, uma carreta-biblioteca que promove uma aproximação de públicos com menores possibilidades de acesso à leitura, especialmente nos extremos da cidade. Muitas vezes complementando ações de bibliotecas e associações comunitárias, sobretudo respeitando e valorizando esses trabalhos. Por fim, diante dos recentes acontecimentos de violência e ódio por motivos tão banais quanto injustificáveis, o melhor exemplo de inconformismo que educadores podem dar é seguir colaborando para que mais cidadãos se libertem dessas amarras invisíveis, pela leitura cada vez mais crítica e pela escrita cada vez mais consciente. Obrigado e bom seminário a todos.
Agora eu chamo ao palco a Diane Mello, que é superintendente de programas sociais do Itaú Social. Apenas corrigindo, falo em nome da superintendente Ângela Dannemann. Boa tarde a todas e todos. Em nome do Itaú Social, gostaria de expressar a nossa satisfação e alegria pela realização de mais um seminário Arte, Palavra e Leitura, em parceria com o SESC e Curadoria da Comunidade Educativa SEDAC e Instituto Emília. Nessas 3 tardes, acho que a gente vai poder ampliar e aprofundar questões que são fundamentais sobre os processos de apropriação de leitura e escrita, trazendo como um eixo fundamental a literatura como um direito, a construção das identidades, os lugares de fala e a potente produção cultural que acontece fora dos centros urbanos. Vamos ter a oportunidade de ouvir grandes especialistas, mas, para além disso, jovens que estão no processo de afirmação de suas identidades e de ocupação desses espaços públicos e que nos lembram a todo momento do poder que a comunidade tem para o desenvolvimento e a constituição de cada um de nós. O Itaú Social, como a gente pôde ver, desenvolve, implementa e compartilha tecnologias sociais para contribuir com a melhoria da educação pública brasileira. Nossa atuação está pautada na formação continuada de professores e gestores educacionais e no fomento a organizações da sociedade civil. Na base dessa atuação estão sempre processos constantes de pesquisa, monitoramento e avaliação de tudo aquilo que é desenvolvido. Nossos programas e projetos no campo das juventudes sempre priorizaram a ampliação do repertório sociocultural e a apropriação da leitura e escrita como uma aposta para a redução dos efeitos de desigualdade e para a garantia de direitos. A circulação pela cidade, o reconhecimento do lugar onde se vive, a experimentação de diversas linguagens e tecnologias formativas, o espaço para expressão e a produção juvenil são pautas, portanto, que há muito tempo defendemos e implementamos. Nesse sentido, Joel falou muito bem das parcerias, a gente reforça a importância desse trabalho coletivo, que é fundamental na aproximação e na articulação desses diferentes saberes, na busca conjunta de soluções para situações tão complexas as quais vivemos e no diálogo reflexivo. Então, desejamos, em nome de Ângela Dannemann e de toda a equipe da Fundação Itaú Social, que seja um evento produtivo, na certeza de que deste encontro nascerão possibilidades de contribuições recíprocas e caminhos potentes para aquela transformação social que tanto buscamos e almejamos. Muito obrigada, um bom seminário a todos. Agora eu chamo ao palco as organizadoras e curadoras desse seminário, Tereza Pérez e Dolores Prades. Tereza é diretora da Comunidade Educativa SEDAC e a Dolores Prades é uma das fundadoras do Instituto Emília. Só me ajeitar. Boa tarde a todos e a todas. É uma alegria para mim voltar para esse espaço que a gente ocupa já tão sistematicamente há tantos anos, em parceria com o SESC, e que é nossa casa, onde a gente tem já desenvolvido muitas discussões e reflexões muito importantes para toda a questão da leitura e da formação de leitores nesse país. Em nome da Comunidade Educativa SEDAC e do Instituto Emília, quero dar as boas-vindas a todas e todos. A realização de um evento como este é sempre um enorme desafio que, nesta hora, quando damos início aos trabalhos, nos faz sentir muita alegria, muito orgulho e uma grande responsabilidade. O nosso objetivo é, novamente, compartilhar com vocês questões chaves para entender e atuar na nossa realidade, cada um de sua maneira.
e pensarmos juntos como podemos intervir e resistir para construir um país melhor. Ver esta casa cheia e acompanhar o enorme interesse por estes encontros não só confirma a atualidade dos temas da programação, como lava a nossa alma e mostra uma luz no final do túnel. É também o retrato do tamanho da urgência e da importância de juntar esforços, de estar juntos e de criar as condições para ampliar espaços de troca e de reflexão. Espaços cada vez mais imprescindíveis e necessários de convivência, visibilidade, reconhecimento, escuta e interlocução fundamentais, não só para a nossa formação profissional, mas para nossas vidas. Seguimos uma longa tradição de encontros pautados em formas generosas de fazer e de compartilhar. Somos fruto do entrelaçamento de muitas redes construídas ao longo de todos estes anos. Redes sólidas, costuradas na base de trocas e parcerias sinceras e fraternas que teceram laços de confiança que abrem portas, convidam, agregam e viabilizam encontros como este. Estamos aqui hoje para esta abertura, mas o pontapé inicial do seminário foi dado no sábado em Parelheiros, encontro sempre vital e transformador em nossas vidas. Ontem foi a vez do Jardim Pantanal e fecharemos na sexta visitando o Instituto Acaia. As parcerias se solidificam e se ampliam a cada ano, e são encontros de esperança e aprendizado que nos tiram do lugar e nos fazem sempre repensar. Quero agradecer a todos os parceiros das comunidades, a Bel, a Vera, ao seu Hermes, a Val, a Kathleen, a Patrícia, a Rafaela, as Amaras, ao Bruninho, ao Rafael, ao Magno, à Teca, enfim, a todos que nos receberam com tanto carinho. Nosso objetivo é, assim, ampliar espaços de fala e de escuta que nos estimulem a pensar e repensar referências e práticas, mas que, fundamentalmente, nos alimentem humanamente para sobreviver e atuar neste mundo tão estranho e tão tosco em que vivemos, marcado pela divisão, pela desigualdade e pela intolerância. Mas a literatura, a poesia, a recuperação da memória e da oralidade, a arte, enfim, são antídotos e alimentos de resgate do humano, de um olhar mais generoso e acolhedor do outro, do diferente, do alheio. Uma porta de acesso à infinidade de vozes que se plasmaram nos relatos, nos livros, nesta conversa interminável que é a literatura. E é nisto que apostamos, e é isto que, antes de tudo, nos une aqui. Daí, o papel da leitura e da escrita como lugares potencialmente promotores e afirmadores de falas e visibilidades. A literatura como um direito de todos, como um espaço de descobertas e encontros fundamentais para ampliar nossa visão e nossos sonhos, para afirmar identidades, para nos pôr em contato com tudo que é humano, conflitos, paixões, dramas, sonhos, com as luzes e sombras que nos constituem a todos e a todas. A programação deste seminário, por incrível que pareça, nasceu antes das últimas eleições. Mais do que uma resposta, foi construída como um alerta, visceralmente marcado pelo assassinato de Marielle Franco no dia 13 de março de 2018. Último dia do seminário Arte, Palavra e Leitura na Primeira Infância, nesta casa. Quem esteve aqui lembra da coincidência dramática que foi a apresentação poética do dia anterior, quando Magno Rodrigues Faria contou a história da paixão de Cláudia, uma moça assassinada, um caso, como tantos, que terminou mais como um índice de um registro estatístico. A invisibilidade de todas as Cláudias, que na voz de Marielle ganharam eco e cobertura na imprensa, hoje, um ano depois, marca a presença nas vozes de todas e todos que exigem respostas e as muitas evidências, afinal, deixem de ser tratadas como meras coincidências. O Seminário Arte, Palavra e Leitura homenageia a memória de Marielle, dedicando a ela a publicação que todos receberam. Na sacola de vocês tem uma publicação referente ao ano passado,
E este caderno, essa publicação, é também a memória daqueles encontros agora disponível neste registro. Compartilhar estes conteúdos é, para nós, o melhor resultado que poderíamos esperar como fechamento do nosso seminário do ano passado. Temos muito o que agradecer para ter chegado até aqui, começando pela presença de cada um de vocês, que são a demonstração de que nossa proposta é necessária e urgente. Muitíssimo obrigado a todas e todos. Falta só um pouquinho. Só um minuto. Agradecemos também aos nossos convidados internacionais e nacionais, que vão fazer deste seminário certamente um momento inesquecível em nossa trajetória de formação e de vida. Ao SESC São Paulo, especialmente ao SESC Pinheiros e toda a sua equipe, que mais uma vez nos acolhe calorosamente nesta instituição e nesse espaço que fazem toda a diferença. Ao Itaú Social e a toda a sua equipe pela confiança e parceria na realização destes eventos tão importantes e significativos. E ao Unibis, onde estamos realizando as nossas oficinas no período da manhã. Gratidão a todos. A nossa equipe maravilhosa que tornou este seminário possível. Vou esquecer de alguém mais? Carolinas, Priscila, Amanda, Júlia, Helena, Karina, meninas de ouro. Esperamos que estes 3 dias sejam muito produtivos e que as discussões nos tirem do lugar, nos façam refletir e dar um passo à frente, como no título do último curso que Sara Bertrand fez pelo Instituto Emília, dar um passo à frente, sair dos nossos lugares de conforto e olhar para todos os lados. É disso que se trata. Antes de fechar, tenho que anunciar 2 mudanças da nossa programação, que foram totalmente fora do controle e que se deram por motivos de força maior. Uma é de Rudine Bishop, que vinha dos Estados Unidos. Infelizmente, no último momento, ela não pôde vir, mas estamos vendo outras possibilidades dela vir em outra oportunidade. E, por motivos de saúde, Sueli Carneiro, que não vai poder vir, mas que nos indicou a presença de Rosane Borges, que está aqui representando a Sueli, que fará parte da primeira mesa. Bom, desejamos a todos um excelente seminário e chamo ao microfone Teresa Pérez, imprescindível parceira nesta empreitada de construção de sonhos de mudança. Muito obrigada. Boa tarde a todas e a todos. Acho que Dolores já fez todos os agradecimentos. Nossa palavra também, todos esses agradecimentos. E é com um enorme prazer que iniciamos esse 2º seminário, com a participação ativa do Itaú Social, do SESC São Paulo, do Instituto Emília e de nós, da Comunidade Educativa SEDAC. Essa iniciativa, ela busca, de fato, semear ideias, sonhos, propostas para uma vida mais humanizada. Vivemos tempos incertos, mas todos nós sabemos o valor da escrita e da leitura como meios efetivos de reflexão, diálogo e atuação pessoal, social e política. Conhecemos o presente, projetamos e sonhamos o futuro. Como queremos viver e conviver? Como assegurar que haja respeito entre as pessoas? Como vamos aprender a lidar com nossas diferenças, a cuidar de nós e a cuidar do outro? Os direitos humanos serão considerados para todos? Será que os problemas, as inquietações que temos hoje serão os mesmos no futuro próximo? Espero que não. Vivemos num mundo de pluralidade, de famílias, religiões, ideologias, partidos políticos e também de muita desigualdade socioeconômica, tecnológica, de acesso ao conhecimento. Como o nosso pensar, a nossa língua, nossa expressão vão não só refletir, mas também se nutrir dessa complexidade? Como vamos iluminar abismos e abusos sem naturalizá-los, sem perder a estranheza
A gente não pode achar que o que está acontecendo é normal. Precisamos atuar com visão ampla e clara para buscar a lucidez nessa complexidade que se apresenta no dia a dia. Precisamos olhar para nós mesmos, para os nossos próximos, para os que parecem mais diferentes de nós, com essa lente múltipla do comum e do diverso. E para nós que consideramos a escola um local de diversidade e inclusão, não dá para perder de vista como vamos, nesse momento histórico tão desafiador, cuidar da formação integral de todas as crianças e jovens numa perspectiva humanista. Se há um lugar onde podemos assegurar uma base de convivência, esse lugar é a escola. Como polo articulador de diversas experiências educativas vividas dentro e fora dela. Bom, nesses próximos 3 dias, a nossa intenção é gerar uma atmosfera estimulante de reflexão, de questionamento, de novas práticas, de buscar a poética. Necessitamos disso, necessitamos desse universo ficcional para ampliar nossa observação e sensibilidade. Contribuir com o nosso repertório subjetivo de desejos, necessidades e possibilidades. Lembrando a fala, no último seminário, de Stella Barbieri, ela fala que temos a nós, e isso não é pouco. Em especial, para os educadores, deixo um convite para que possamos aproveitar esse momento para fazer uma verdadeira revisão das nossas ações educativas. Esse seminário terá como foco a leitura, a escrita como lugares de fala e visibilidade. O tema não poderia ser mais adequado, como a Dolores falou. A gente imaginou isso há um tempo atrás, mas agora ele se coloca na ordem do dia mesmo. Bom, um excelente seminário a todos, é isso que a gente quer, para todo mundo, para esses 3 dias. Obrigada. Bom, e agora a gente vai dar início, então, à primeira mesa, com a Dolores como mediadora. Está aqui. A mesa, leitura e escrita como lugares de fala e visibilidade. Dolores, você chama os participantes da mesa? Tá bom. Então, bom seminário, excelente mesa. Bom, boa tarde a todos outra vez. Queria chamar à mesa, a nossa primeira mesa, nossos convidados, Ivan Marques, Rosane Borges, Silvio Luiz de Almeida. Mesa inteira, felicidade total. Agora, vamos lá. Bom, nesta primeira mesa, que abre nosso seminário, o tema Lugares de Fala e Visibilidade, de fato, se constitui num tema bem amplo. E a ideia aqui era colocar o foco em algumas das questões que a gente pode considerar como prementes e decisivas, que consideramos afetam de maneira mais aguda a grande maioria do povo brasileiro e que estão na pauta urgente do contexto político-social que vivemos. Não perder de vista estas contradições nos próximos dias, acreditamos, tornará mais rico e concreto o debate em torno do papel da leitura e da escrita. Os nossos 3 convidados para esta discussão são, por ordem alfabética, Ivan Marques, advogado. Vou fazer só um pequeno resumo, porque a biografia completa deles está no site, mas o que eu acho que é importante aqui destacar
É advogado, mestre em Relações Internacionais e Direitos Humanos e diretor executivo do Instituto Sou da Paz. Rosane Borges, jornalista, professora da ECA USP, é doutora e mestre em Ciências da Comunicação, coordenou o Centro Nacional de Informação e Referência de Cultura Negra da Fundação Palmares, é articulista da revista Carta Capital e do blog da Boitempo, e autora de diversos livros, entre eles Espelho Infiel, O Negro no Jornalismo Brasileiro, Mídia e Racismo e Esboços de um Tempo Presente. Por último, Silvio Luiz de Almeida, jurista, doutor em Filosofia e Teoria Geral do Direito, professor da GV, atua no Instituto Luiz Gama e é autor de vários livros, muitos deles, inclusive, à venda na nossa banquinha fora. E um dos grandes livros que hoje se tornou uma referência obrigatória é O que o Racismo Estrutural, considerado como um dos estudos mais importantes sobre o tema. Então, para começar, a gente pensou em algumas linhas de condução. Queria iniciar levantando a seguinte questão. Brasil ocupa hoje o ranking da violência em um lugar de destaque. Feminicídios, a violência contra jovens negros da periferia, a violência contra as lideranças populares, agora também importamos a violência nas escolas, longa é a lista. Gostaria que começássemos primeiro pensando neste quadro e como ele se constitui num problema estrutural. Talvez, para começar, Ivan, se pudesse dar esse contexto geral, depois Silvio e Rosane e Silvio comentam e a gente vai para as outras questões. Pode ser? Bom, boa tarde a todas e a todos. É um prazer estar aqui conversando com vocês. Obrigado pelo convite, Dolores, Silvio, Rosane. Começar a falar sobre isso é uma responsabilidade grande, e eu fico muito feliz de receber esse tipo de convite para conversar com uma plateia que foge um pouco das audiências que o Instituto Sou da Paz e na minha trajetória na luta por direitos humanos e uma sociedade mais igualitária e menos violenta acaba sendo, né? A minha plateia normalmente é para policiais. Então, aqui a gente tem um outro lugar de debate, e isso é bastante importante. Acho que muito dos problemas estruturais, eu vou passar alguns dados aqui para vocês, passa justamente por não haver oportunidades como essa. Não trazer para esse debate de segurança, não trazer para esse debate de discussão de violências estruturais ou cotidianas uma plateia mais ampliada, uma plateia que acaba recebendo as notícias de violência ou acaba sentindo essas violências cotidianas sem nunca ter a oportunidade de falar sobre elas. Quando a gente olha aqui para as questões de violência estrutural no Brasil e os dados de segurança pública como um todo, os indicadores são os piores possíveis. Acho que a Dolores traz que o Brasil ocupa um dos piores lugares no ranking mundial de violência e criminalidade, e eu consigo trazer um dado talvez um pouco mais apurado e cravar categoricamente que o Brasil é o país que mais mata de forma violenta no mundo. Não é que estamos entre os 5 maiores. Somos o país que mais mata em números absolutos. Em 2017, morreram 63.880 pessoas de mortes violentas intencionais. Isso não é pouca coisa. Aliás, comparando com o resto do mundo, é o maior número disponível de pessoas mortas. Nós temos 55.900 homicídios dolosos, aqueles que a justiça conseguiu encontrar e classificar como um crime. Nós temos quase 1.000 pessoas que apanharam até morrer em 2017. Nós temos 5.159 pessoas que foram mortas pelas polícias, pelo Estado. É dizer que 14 pessoas foram mortas por dia no Brasil em 2017, que é o dado mais atual que a gente tem, por uma intervenção policial. Do mesmo jeito, foram 367 policiais mortos dentro e fora de serviço, a maior parte fora de serviço.
São 61.032 estupros no Brasil em 2017 e estima-se que esse dado seja uma subrepresentação dessa realidade, porque, em média, num patamar mundial, só 30% dos casos de violência sexual são reportados. Então, esse número pode ser ainda maior. Foram 221.238 registros de violência doméstica em 2017, enquadrados na Lei Maria da Penha. Todos esses dados, que parecem uma salada de números, eles ressoam no cotidiano das pessoas. Acho que aqui em Pinheiros, e eu gosto sempre de falar isso, talvez nós tenhamos indicadores de Suíça. Talvez, em alguns bairros em São Paulo, os indicadores sejam muito melhores do que em muitos lugares do mundo. As pessoas se espantam quando eu digo que a taxa de homicídios da cidade de São Paulo é a metade da de Chicago, nos Estados Unidos. Consegue ser menor que várias cidades americanas e algumas europeias, inclusive, se a gente for contar o leste europeu. E, ainda assim, há uma sensação de insegurança enorme. Há um medo que a gente convive no dia a dia, com dificuldades de andar na rua, mas é um medo que não está exatamente distribuído de maneira igual dentro da nossa sociedade. É importante dizer, e aqui, com o Silvio, com Rosane, com o Sueli, que não pôde estar, eu acho que é importante a gente ressaltar, dentro dessas desigualdades territoriais, as desigualdades que também acometem, do ponto de vista da violência, as populações brasileiras, ou a população brasileira que, com uma lupa que não precisa ser muito apurada, acaba revelando esse lugar de desigualdade de onde a violência afeta melhor, ou afeta mais, melhor dizendo, a população brasileira. Não é em São Paulo. São Paulo avançou bastante na questão da violência. Mas, se a gente for para o Jardim São Luís, onde o Instituto Sou da Paz teve projetos há muitos anos, ou para Brasilândia, na Zona Norte, onde o Sou da Paz ainda tem projetos, a gente vê que a violência ali não é uma Suíça, como é Pinheiros, como é o Itaim. Ali a gente tem indicadores muito parecidos com zonas de guerra. Ainda que São Paulo, no geral, tem um indicador de violência muito melhor que a maior parte do país. Mas, se a gente traz isso para a questão da faixa etária, e aqui a gente começa a entrar um pouco nessas violências estruturais que a Dolores nos provocou, a gente começa a enxergar um outro viés dessa violência e dessa insegurança pública. Não é todo mundo que morre no Brasil, ou que sofre com essa insegurança. É o jovem. É o jovem entre 16 e 24 anos. É esse jovem que morre, na maior parte das vezes, mas que também é um perpetrador de violência, também mata. A violência no Brasil, e isso não é uma característica só brasileira, acaba sendo uma característica mundial, é o foco dentro da população brasileira que comete crimes, que sofre com a violência e que é vítima desses crimes também. Está focalizado. Se a gente for olhar para as pessoas e as características dessas pessoas, a gente tem também uma marca bastante forte de uma população negra e parda. Nesse sentido, os dados do Brasil, com referência em 2016, um pouco anteriores, mostram que negros e pardos, dados esses do IBGE e do DataSUS, representam 74% das vítimas de morte por agressão por arma de fogo. Então, quem está morrendo na boca do cano de um revólver? 74% das vezes é um jovem de 16 a 24 anos, negro e habitante das periferias. 73% das vítimas de morte por agressão como um todo são negros, mas a sua participação na população brasileira é de 51%. Então, há uma sobre-representação de jovens negros, habitantes de periferia, nessa população morrendo. A taxa de mortes por agressão por 100 mil habitantes, que é como se marca esse indicador, é de 43 por 100 mil. O Brasil é de 30 por 100 mil. A taxa de mortes por agressão de brancos, se a gente exclui a população negra desse lugar, é de 14 por 100 mil. Então, 43 para 100, 14 para 100. Essa é a representação quando a gente olha com uma lupa um pouco mais apurada.
as taxas de mortes por agressão e mortes por agressão por arma de fogo entre negros em 2016 foram 3 vezes maiores que as taxas entre brancos. Aqui no estado de São Paulo, há uma sobre-representação também. Negros representam 50% das vítimas de homicídio doloso em 2018, mas a participação na população é de 35%. A taxa de homicídio doloso por 100 mil em 2018 foi de 10,2 por 100 mil, contra uma taxa de 4,9 de brancos. Ou seja, se você é negro em São Paulo, você tem quase o dobro de chances de morrer do que uma pessoa branca. Isso não é por acaso, né? Isso, quando a gente fala de violência estrutural, a gente tem que trabalhar quem, quando e onde. O onde está nas periferias das grandes cidades. A gente teve, em 2018, um novo ranking aqui de cidades mais violentas no Brasil, colocando Rio Branco com uma taxa de 83,7 mortes violentas por 100 mil habitantes. Vamos lembrar que a taxa do Brasil é de 30, e a de São Paulo, a cidade de São Paulo é menos de 8, 83. Seguida por Fortaleza, no Ceará, com 77, e Belém, no Pará, com 67. Então, eu trouxe essa enxurrada de números bastante depressivos para começar uma conversa que eu acho que vai ser sensacional, do ponto de vista do aprendizado e como a gente conduz isso para a leitura, né, para a literatura, que talvez seja a nossa grande salvação desse mar depressivo de números da segurança pública, mas justamente porque uma provocação importante nesse momento é, se a gente sabe quem morre, quantos morrem, onde morrem e como morrem, por que ninguém faz nada? Por que nós temos Marielles, Andersons, 9 massacres em escolas desde 2002, eu falo um pouquinho disso mais para frente, e o Brasil continua não fazendo nada. Quando os indicadores sobem ou descem, os jornalistas ligam para o Sou da Paz e me perguntam: Ivan, por que subiu, por que desceu? Eu acho que é o tipo de coisa que deveria ser perguntado para o governador, para o secretário de Segurança Pública. Eu costumo rebater essa pergunta com outra pergunta, que é assim: em vez de por que subiu e por que desceu, quais as causas que levam a subir e descer? A quem interessa esse jogo dos números, quando nós temos total condições de saber exatamente o que essa violência tem causado? Em 2014, um ano fatídico para a política nacional, o governo federal tinha um mapeamento muito claro nas mãos, apontando que 81 territórios brasileiros, e aí eu chamo de territórios para não chamar nem de estados nem municípios, porque eram lugares dentro de cidades, dentro de municípios, 81 territórios que concentravam mais de 60% de todos os homicídios no Brasil. Então, a gente sabe exatamente onde essas coisas estão acontecendo. A gente sabe exatamente quem está sendo vitimado. A gente sabe exatamente como e quando esses crimes acontecem. É bem verdade que dados em segurança pública é um Deus nos acuda. A gente tem esses dados graças a um trabalho de uma organização da sociedade civil, de uma ONG, como o Sou da Paz, que é o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Nesse sentido, o Brasil depende ainda do esforço da sua sociedade civil para trazer um diagnóstico minimamente aceitável. E isso é péssimo. Mas daquilo que a gente já sabe, muita coisa poderia ser feita. Muita coisa poderia ser direcionada para um aspecto preventivo de segurança pública, como é o caso do trabalho da educação, como é o caso da ligação entre os trabalhos de saúde, assistência social, educação, geração de empregos, esporte e lazer. O que a gente precisa, no fim das contas, é de um Estado mais presente. Na minha opinião, a prevenção e segurança pública não é a rádio patrulha da Polícia Militar sair andando de sirene ligada, né? O giroflex fazendo barulho e mostrando que o Estado está presente. Aliás, tem até um belo programa de prevenção no Espírito Santo que chama Estado Presente, mas que não está reforçando as suas capacidades de polícia, está reforçando a sua capacidade de interligação entre políticas públicas sociais, das mais diferentes, como educação, saúde, assistência social, cultura, esporte, lazer, com o trabalho de polícia a partir de um diagnóstico de violência e de insegurança. É simples fazer.
Ninguém está reinventando a roda na segurança pública. A gente ouve aí, por muito tempo, que o detecta, o radar, a tecnologia, Londres é a cidade mais filmada, mais monitorada do planeta, então a gente vai importar isso. A teoria das janelas quebradas, o tolerância zero, uma série de slogans e jargões que trazem uma sensação de que algo precisa ser feito. Enquanto, e aqui eu entendo que falo para uma plateia de educadores, lato sensu, mas de educadores, se essa integração com a minha outra plateia de policiais, a minha outra plateia de segurança pública, de fato não acontecer, dificilmente vai haver solução para os problemas de violência que geram esses números feios que eu trago aqui para vocês. Enfim, acho que já falei bastante nesse começo, vamos passar a bola para outras reflexões. Antes de dar continuidade, esqueci de falar no começo que este ano a gente vai fazer as perguntas depois de cada mesa. Vão ser perguntas por escrito. Daqui a pouquinho vai ter gente de camiseta do seminário nos corredores. Quem quiser entregar as perguntas, por favor, entregue. Tá bom? Antes de entrar para outra questão, eu acho que você levantou uma série de questões que seria importante, se vocês quiserem comentar, Silvio, Rosane. Obrigada. Boa tarde a todas e todos. Peço desculpas, estou um pouco afônica. Ontem eu recebi um comunicado da Carol dizendo que ela estava entrando em contato comigo por indicação da Sueli, que estava, por questões de saúde, não pôde estar aqui. Então, na verdade, como vocês estão bem vendo, e a Dolores já disse, estou substituindo a Sueli, embora afônica, um pouco gripada, e, quer dizer, substituindo não, porque a Sueli é insubstituível, então, estou tentando aqui contribuir um pouco com o debate. Acho que está dando microfonia, agora melhorou, A culpa era minha aqui, mil desculpas. Ah, tá. Mas, enfim, feito esse breve esclarecimento, eu acho que o tema, e é muito importante, porque a pergunta da Dolores, se a gente pensar à primeira vista, quais são as conexões que a gente pode estabelecer com lugares de fala, visibilidade e a questão da violência. Eu acho que o Ivan ele já foi suficientemente instrutivo em termos de dados, um pouco para a gente pensar, e aí, como nós estamos no público de educadores, no seu sentido mais amplo do que a gente pode tomar como educação, eu acho que o nosso grande, digamos, o fio condutor, não para a gente responder essa pergunta, mas para a gente refletir juntos e juntas com vocês, tem uma pergunta que eu costumo fazer, que eu brinco, que eu digo que é uma pergunta que eu diria que é muito Foucaultiana, que é como foi possível o que é. Ora, se a gente pega todos esses dados, os dados que muitos de vocês já conhecem, dados repisados pela imprensa, pela mídia, e dados que o Ivan trouxe de maneira muito exemplar, muito didática, existem, do ponto de vista, quem é da matemática, quem é dessas exatas, a gente pode dizer que essa conta não bate. Essa conta não bate no sentido de que, quando a gente vai desagregando esses dados, a gente tem o que se mostra é um Brasil em que as desigualdades têm um fundamento prioritariamente racial. Portanto, falar em desigualdade, falar em pobreza, falar em exclusão, falar em violência, é falar fundamentalmente de racismo. Só que, por incrível que pareça, a gente consegue falar de tudo isso, inclusive com os nossos jovens, inclusive nas nossas escolas, sem a gente anexar o mais do que isso, sem a gente tomar o racismo como nexo prioritário. E aí eu diria que, quando a gente leva essa pergunta a algumas consequências mais densas, mais profundas, a gente vai ver que o tema da visibilidade ou do lugar de fala,
que é uma expressão que ganhou um impulso renovado com as redes sociais. A gente tem um largo concurso da expressão do termo no campo das teorias da enunciação, do campo do discurso, mas ele ganha um impulso renovado, inclusive, a partir de reflexões teóricas de várias pensadoras, intelectuais e ativistas. Temos um livro que foi lançado recentemente pela Djamila Ribeiro, mas eu acho que, quando pensar essas questões, sem a gente dimensionar que a violência ela supõe visíveis e invisíveis, e que a gente fala de violência, eu vou dar um exemplo inescapável, a gente não falar do nosso contexto, do nosso tempo presente, é meio difícil, chega até a ser doloroso, mas se a gente voltar um pouco o filme do que foi a campanha, as campanhas eleitorais, principalmente para presidente, um dos vértices que a gente ouvia muito é que a segurança, que o Brasil estava inseguro, né, voltando ao que o Ivan estava dizendo, as grandes cidades, as grandes metrópoles, e que bandido bom e que bandido morto. Então, a gente adotou violência e segurança, elas se tornaram, e mais do que isso, a gente toma-se violência normalmente no seu sentido mais restrito, que é a morte, que é o latrocínio, que é uma preocupação, não estou querendo dizer que a gente não deve desconsiderar isso, mas a gente não consegue, quando a gente traz esses temas, que são temas que afligem a vida do cidadão comum, obviamente, mas a gente não consegue descer à superfície e dimensionar que essa violência que chega à superfície, na verdade, ela tem uma conexão oculta, né? Como já diria Heráclito, uma conexão oculta ela é muito mais forte do que uma evidência. Ela tem as conexões ocultas com racismo, com homofobia, com sexismo e com o patriarcado brasileiro. E aí eu diria, eu acho que, Dolores, no encalço da sua pergunta, que, pensando nesses dados que são terríveis, eu evocaria uma expressão de um pensador que também vem e né, não só pelos intelectuais negros e negras, mas que é o Attila Mbembe, que ele vai dizer que o que a gente vive hoje, em termos de reconhecimento do outro, são formas cada vez mais sofisticadas de morte do outro. Ora, quando a gente tem uma política de segurança oficial que diz que bandido bom e que bandido morto, e que a gente tem, do ponto de vista do imaginário, quem nos aflige, né? Existe uma frase que diz que os jovens negros, eles despertam em nós todo o nosso pânico moral. Existe uma pesquisa que saiu, e essa pesquisa ela foi feita uma época na USP, essa pesquisa ela é sempre reatualizada, mas a pesquisa ela fazia a seguinte pergunta, né, para pessoas brancas, negras, mulheres e homens, e essa pergunta teve maior incidência entre as mulheres, é que se elas estivessem numa rua escura, né, se sentindo desprotegidas, né? Enfim, sem WhatsApp, e se aparecesse um jovem negro, eles iam colocando um jovem negro, um jovem branco, e a resposta dessas pessoas, elas sempre incidiam que elas tremem muito mais, né? No português, claro, tem muito mais medo de um jovem negro na rua. Ora, quando a gente aciona esse pânico moral, significa dizer que, do ponto de vista dos elementos dessa equação, a gente já parte de um predado. Esse pânico moral que é encarnado nos jovens negros, habitantes, voltando ao que o Attila Mbembe chama das topografias da crueldade. O que são as topografias da crueldade para o Attila Mbembe? São os lugares em que o Estado ele está presente, ao contrário do que se diz. Havia uma crença na década de 80, o Ivan, que está no Instituto Sul da Paz, eu acho que deve ter acompanhado isso, mas houve uma crença na década de 80 e de 90, do ponto de vista de uma análise sociológica, que dizia o seguinte, que os morros cariocas, as periferias, né, de São Paulo, dos outros grandes centros brasileiros, os jovens eles aderiam ao tráfico ou à marginalidade porque havia uma ausência de Estado, o Estado não chegava.
O que a gente diz hoje é que não há ausência de Estado, há uma presença ostensiva do Estado. Só que a gente tem que saber qual é o Estado que está presente na periferia. Não são os aparelhos culturais, não são escolas equipadas como deveriam estar. O Estado está muito presente nas nossas topografias da crueldade, matando. Polícia, Estado. E aí, eu acho que quando a gente desloca para dizer que não é ausência de Estado, é a presença de uma, digamos, modalidade do Estado, a Tilly Bembe vai dizer, olha, nessas regiões que ele vai chamar de topografias da crueldade, são regiões, são áreas em que a licença para matar, em que tudo se pode. Ora, se a gente... Não é preciso, eu costumo dizer, a gente que é da área humanas, né, é bem complicado ficar pedindo para nós das humanas fazer contas. Preconceitos e estereótipos à parte, mas não é preciso a gente ser muito entendido em matemática. Se a gente juntar todas essas reflexões com o que corresponde o pacote anticrime, isso... O pacote, primeiro, só dizer que é anticrime, né? Um ministro do Estado colocar que é tão senso comum, mas eu acho que dessa obviedade do anticrime demarca que, na verdade, o que a gente tem, do ponto de vista da oficialidade, é sim um pacote criminoso, porque autoriza, porque licencia e perpetua com as topografias da crueldade. E aí é preciso, eu acho que, do ponto de vista desses dados, como o Ivan disse, já que a gente está aqui em territórios que, em sua maioria, não são os territórios da militância ou da pesquisa na segurança pública, mas é dizer que enfrentar a violência, mais do que políticas como essa, pacotes como esse, a gente precisa, e parece um lugar comum, parece uma retórica vazia, que nós somos da educação, que é a história, né, que só a educação salva, né? E aí esse salvar não é na sua perspectiva messiânica nem salvacionista. Mas quando a gente pensa essa coisa da educação salva, como é que nós poderíamos, já que a gente vive num mundo tão sem bússolas, e a educação, o fundamento da educação, ela tem um fundamento que é latino. Educar, que vem de educere, é orientar para o mundo. A pergunta que eu acho que se desdobra da pergunta da Dolores, e tantas outras perguntas que a gente pode desdobrar dessa pergunta, é em nome de quê? Em nome de que não só nós estamos aqui, em nome de que nós educamos, qual é o projeto de educação? Porque não há saída, não há perspectiva. Ora, agora, se a gente enfrentar em nome de quê, né, e se a gente tomar a educação como o nexo fundamental, inescapável, revogável, prioritário para a gente sair desse estado de coisas, não tem como a gente não trazer para essa discussão outro tópico que eu venho sustentando, eu venho dizendo, nas certezas precárias que a gente sustenta, que nós vivemos hoje um processo de alterofobia de maneira muito, eu não diria muito singular, mas com arranjos que, senão a gente não pode dizer que são inéditos, eles ganham dimensões que são, digamos, mais ou menos novidadeiras. E a alterofobia, se a gente pensar no Brasil, a gente sempre soube populações negras, grupos historicamente discriminados, pessoas trans, pessoas indígenas, que o Brasil ele sempre foi um país violento. Isso nunca foi novidade para a gente. Mas, veja, há uma perplexidade a partir de 2013, de 2014, que as pessoas começaram a dizer, nossa, mas quanto ódio, olha, mas o Brasil ele está muito violento. É uma meia-verdade, porque essa violência ela não é de agora, mas eu acho que, quando a gente pensa essa ideia da violência e por que esse discurso da violência ele ganha uma pregnância social, a gente pode colocar tudo na culpa e na conta das redes sociais. Mas as redes sociais elas são apenas um sintoma. Se a gente pensar que essa alterofobia, e o que eu estou chamando desse arranjo mais ou menos novo, o Florestan Fernandes ele costumava dizer, eu digo que, se o Florestan estivesse vivo, ele não sustentaria essa frase, que o brasileiro, ele costumava dizer que o brasileiro tem preconceito de se dizer preconceituoso. Eu digo que, na era das redes sociais, isso acabou, o brasileiro saiu do armário. É isso que eu estou chamando de novo. Quando nós temos
um deputado federal que diz para a colega de casa que só não a estupra porque ela não merece, porque ela é muito feia, percebam, isso é de uma violência extrema. Esse deputado continua sendo deputado, e para a perplexidade de todos, ele vira presidente da República. Quando a gente tem... E não há, para além dos grupos raivosos de sempre, não houve nenhuma manifestação, eu posso estar equivocada, de maneira muito intensa, não se foi para as ruas. O Jair Bolsonaro, ele não só violentou todas as mulheres, ele violentou algo que a gente chama de condição humana, foi a todos nós. Ninguém foi para a rua. Isso é de uma violência extrema. Quando a gente tem manifestações, morre uma vereadora no Rio, e no dia seguinte, políticos, legisladores, publicam imagens dessa vereadora, que eu nem preciso dizer o nome, a nossa querida Marielle Franco, associando ela ao mundo do tráfico e colando a ela fake news, e a gente achando, né, quando eu falo a gente, parte da sociedade brasileira, que aquela narrativa ela é factível, porque, vejam, mulher preta, periférica, lésbica, só pode realmente ser tudo aquilo. Existe uma correspondência nos discursos de ódio, essa correspondência a gente só subscreve tudo isso porque há uma anterioridade de como a gente pensa as pessoas. E aí eu acho que, se a gente não confrontar, se a gente não pensar que políticas de reconhecimento são essa, o que está em jogo, qual é, digamos, essa dinâmica social que nos autoriza e que faz com que esses discursos de ódio sejam subscritos por todos nós e nada acontece. Eu lembro, né, é tão infeliz aquele episódio dos 111 tiros nos meninos de Costa Barros, no Rio. Acho que todos vocês lembram. Esse episódio ele é de uma brutalidade, e eu sempre lembro da entrevista do pai daqueles meninos à repórter, né, uma colega minha de profissão, nesse momento, costumamos dizer besteiras e sandices. Ela vai, e no Jornal Nacional, que é o lixo do lixo, ela pergunta para o jornal desinformativo, né? Ela pergunta para o pai do menino que está destroçado, aquelas perguntas idiotas que a gente nunca deveria fazer, mas se faz. Em algum momento, o pai ele devolve, de maneira muito emocionada, ele devolve para a repórter dizendo o seguinte: você sabe o que são 111 tiros com armamento pesado? Nós não temos corpos. Gente, ela volta e ela fica muito... Eu me emociono porque a imagem ela é muito chocante. Ninguém foi para a rua. Foram 100... E aí a gente pode dizer o seguinte, mas o número não importa, poderiam ser 3 ou 4 tiros, mas importa para a gente dimensionar o que faz policiais. Ainda que a gente entre na narrativa que eles estavam ali se defendendo, as câmeras mostraram que não era nada disso, enfim, todos nós sabemos o que aconteceu em Costa Barros com a câmera interna. Mas, mesmo que a gente entre no discurso do auto de resistência, etc., etc., faz diferença. Como o pai chamou a atenção, são 111 tiros de armamento pesado num carro pequeno, né? Bastariam 5, bastariam 10, né? Vamos entrar nessa lógica, é assassina. Mas, assim, o que mobiliza, o que move, e que a sociedade brasileira, nós não fomos para a rua. A Zona Sul Carioca teve manifestações quando o filho da Cássia Kiss foi morto. Algum problema a gente se mobilizar e chorar pelo filho da Cássia Kiss? Nenhum. Problema é a ausência de choro e de lágrima por esses jovens inocentes que foram mortos, e a gente costuma fazer aquela comparação, que eu até falo com os olhos, eu vou continuar fazendo essa comparação, que antes dos 111 tiros teve aquele atentado em Paris.
era Paris, uma grande cidade. Se a gente, utilizando a linguagem mais comum, aqueles homens, os terroristas, eles já estavam sendo monitorados, eles estavam matando civis. Vejam, aquele caminhão ele poderia ser alvejado. Nem terrorista, matando pessoas, numa cidade como Paris, sendo monitorados, eles não levam 111 tiros. Esse parâmetro é um pouco para a gente pensar que nem numa situação em que, e aí o Silvio é do direito, o direito poderia oferecer, não só o Silvio, o Wanda está aqui, eu estou com 2 da Tavenha, isso é bom, na mesa. E se eu falar um impropério, vocês me corrijam tecnicamente, mas, enfim, ainda que houvesse alguma autorização do ponto de vista do direito, atenuante, qualquer coisa, nem aqueles homens sofreram 111 tiros. A eles foi reservado alguma cota, digamos, de justiça no Estado democrático e de respeito ao direito humano. E por que se mata e não acontece nada? Porque eu acho que, Dolores, a despeito desses temas, tem algo que eu acho que as outras perguntas a gente pode... A visibilidade dessas invisibilidades, a gente só se comove com quem a gente reconhece como igual. A gente não chora por esses corpos dessa juventude negra, essa que nos provoca o pânico moral, essa população contra quem a gente todos os dias constrói muro e não tem segurança, como ontem eu estava conversando com o Ivan, né? Ele falou, e não tem segurança, né? Porque as pessoas elas não vão ter liberdade, porque isso não é segurança. E essa falta essa desconexão com o outro vem autorizando, e aí eu diria, num português muito chulo, que pensar essas questões é a gente pensar que, de fato, o buraco é mais embaixo. A gente só faz uma leitura arguta, uma leitura mais ou menos precisa, desses números, se a gente, como a gente costuma dizer, se tudo vier junto e misturado. E trazer tudo isso, reconhecimento do outro, né? Os pactos que a gente estabelece com o outro, né? Por isso que a discussão hoje sobre empatia também está sofrendo um duro ataque. Eu não sei se vocês viram, teve uma pesquisa recente de um pesquisador com jovens que foram atropelados no Reino Unido. Então, nos bairros, pais dilacerados, pais sofrendo muito. Então, houve toda uma campanha de que todo mundo tinha que ser empático com as famílias. E o resultado dessa pesquisa foi um resultado muito curioso. Quanto mais empatia a gente tem pela dor do outro, mais alterofóbico a gente tem, porque ou se colocar no lugar do outro é você carregar, naquele momento que um pai perde o filho, com a vontade, inclusive, de vingança, e que a gente não deve tirar. E aí é por isso que eu acho, eu não estou querendo dizer que a gente não tem que ser empático, mas mais do que empatia, a gente tem que reconhecer o outro. O reconhecimento supõe, eu não preciso, enquanto mulher negra, cis, hétero, me colocar no lugar de uma pessoa trans para saber o que ela sofre. Eu preciso reconhecer nessa pessoa trans a humanidade que me é constitutiva. Enquanto eu não fizer isso, eu posso oferecer cotas de empatia para determinadas situações e tragédias, e o mundo continua na boa rotina do mundo. A gente vai ver 111 tiros hoje, a gente vai ver 111 tiros amanhã, e a gente não vai chorar por esses jovens, esses corpos negros que tomam. E a gente não chora por eles, não só porque a gente não tem empatia, porque a gente não reconhece nessas pessoas, nesses jovens, a nossa humanidade. Portanto, não é só uma questão meramente cristã, não é só uma questão de cortesia com o outro. O que está em jogo, já que a gente perguntou em nome de quê, educação orientar para o mundo, e com todas, digamos, reservas que esse termo tem, humanidade, humanismo, muita gente não gosta, mas eu acho que é fundamental a gente trazer. E eu terminaria aqui a questão da humanidade. Eu acho que mais um exemplo, não sei se vocês assistiram aquele filme Tempo de Matar, que também eu acho que é um exemplo que a gente sempre utiliza, que é o Samuel L. Jackson, que tem a filha barbaramente violentada, ela é estuprada, uma criança negra, no sul dos Estados Unidos, pré-direitos civis. E
pré-direitos civis, sul dos Estados Unidos, ele não tem a justiça do lado dele, né? No Alabama. E o Samuel L. Jackson, no seu papel de pai compreensível, voltando a nós temos dores, né? A morte, nós temos paixões, ódios, amores, a gente não pode tirar isso. Ele vai e se vinga da gangue de jovens brancos. Como é um Estado racista, não são os jovens brancos que vão para julgamento, é o Samuel L. Jackson. Esse caso, ele mobiliza todos os Estados Unidos. É um filme muito religiano, porque quem acaba sendo o herói do filme é o advogado branco, que é do norte, não racista, só que não, né? Mas é assim, imaginário, o norte emancipado, não escravocrata, né? E ele é que vai fazer a defesa do Samuel L. Jackson. Ele termina, na verdade, no momento que ele vai para a júri popular, e tem um trecho desse advogado branco que ele diz o seguinte, aquela coisa muito emotiva, comum nesse tipo de tribunal, e ele pede para as pessoas fecharem os olhos. E ele vai relatando, né? Imagine uma criança, né, sendo estuprada, a calcinha sendo violada. Então, ele vai detalhando e fazendo com que as pessoas presenciem, né, essa cena nas suas mentes. Aquele advogado, na verdade, ele vai tendo uma narrativa e ele percebe que, se ele insistisse só com aquilo, ele não conseguiria êxito. Depois de ele descrever tudo aquilo, ele diz o seguinte, ele fala, agora imaginem se fosse uma criança branca. Ou seja, aquele sofrimento daquela criança negra, para aquele júri branco, a gente pode dizer, porque eles são maus, eles são perversos, eles são racistas. Pode ser tudo isso, mas ele dimensionou que, por mais que ele descrevesse o que foi o sofrimento de uma criança negra, aquele público branco jamais dimensionaria, porque não há nenhum vínculo de reconhecimento com essa criança, com esse corpo negro. Ele teve que mediar, imaginem vocês, o sofrimento de uma criança negra para um corpo branco, para alguém imaginar o que foi aquele sofrimento do pai, da família e da criança. Eu terminaria por aqui, porque, senão, a gente é um tema que mobiliza muito, e temos ainda o nosso querido Silvio Almeida. Com você, Silvio. Obrigado. Bom, em primeiro lugar, uma boa tarde a todas, boa tarde a todos. Gostaria de falar da minha alegria, da minha satisfação de poder, nessa tarde de hoje, dividir esse espaço com todas e todos aqui. Quero fazer uma saudação especial a Dolores, que fez esse convite tão honroso, ao Ivan, também, que, mais uma vez, né, Ivan, estivemos juntos numa ocasião bastante difícil na Assembleia Legislativa, então, uma honra estar aqui ao seu lado novamente, combatendo um bom combate, né, lutando em prol de um mundo melhor. E, por fim, né, last but not least, Rosane Borges, minha querida amiga, parceira, companheira, pessoa por quem eu tenho um respeito enorme, e estou muito feliz de encontrá-la aqui, nessa ocasião. Pois bem, senhoras e senhores, eu ouvi com muita atenção todas as intervenções anteriores. Eu teria a acrescentar alguns elementos. Quais são esses elementos? O primeiro deles, em relação ao que se falou sobre presença do Estado, que o Ivan colocou aqui. Vou na linha da Rosane, tentando entender um pouco como é que se deu a própria constituição do Estado brasileiro. Se a gente for pensar, o Estado brasileiro, e aí soma o Estado, a própria ideia de ordem jurídica brasileira, a gente pode colocar esses dois elementos como sendo uma tentativa de racionalização da violência. Eu diria o seguinte: a história do Estado brasileiro, a história do direito brasileiro, a história da economia brasileira, de todas as seus modos mais distintos de organização, foram tentativas de estabelecer um processo de normalização da violência como sendo um processo, vamos dizer assim, um processo constitutivo da nossa vida social. De tal sorte que o que nós estamos observando hoje é
o modo com que a crise desse modelo regulatório, que representa o Estado, representa o direito, e representa também a formação de um imaginário social, que nós estamos vendo o rompimento desse sistema regulatório e, portanto, a emergência dos conflitos, das formas de violência que nós, historicamente, cultivamos e tentamos dominar. Então, para ser mais direto, mais objetivo, eu diria que a Constituição de 88, que nós estamos vendo agora o desmonte, o desmanche, a desintegração da Constituição, que é um processo que vem desde os anos 90, mas agora eu acho que chega no momento, no seu termo final, né, da destruição daquilo que foi construído pela Constituição de 88. A Constituição de 88 também é uma forma de domar certas questões estruturais e que nos configuram enquanto um lugar de violência. Então, eu diria o seguinte, que nós temos 3 grandes problemas que, a todo momento, toda vez que há uma crise, e veja, a crise não é só brasileira, a crise é uma crise internacional, a crise é uma crise econômica, e quando se diz que uma crise econômica, se quer dizer que está em jogo um modelo de sociabilidade constituído a partir dos patamares do capitalismo. Nós estamos vendo uma crise do capitalismo em termos internacionais, que se dá na Europa, que se dá nos Estados Unidos, que se dá na América Latina, né, como um todo, em África, em todos os lugares do mundo, mas cujos efeitos são sentidos de maneira diferente, porque nós temos histórias diferentes. Então, a crise no Brasil é sentida de que maneira? Uma vez que nós colocamos em xeque os instrumentos regulatórios que tentam, a todo momento, naturalizar a violência do processo de reprodução social e econômica, nós temos, portanto, a emergência dessa violência que nos constitui. E são 3 elementos que eu poderia dizer que fazem parte desse nosso cenário de violência. Quais são esses elementos? Primeiro, o autoritarismo. O modelo autoritário. O modelo autoritário que nós podemos ver em vários momentos da história do Brasil, mas que, vejam só, não à toa, se constitui como uma espécie de teoria, uma forma de explicação do Estado brasileiro, justamente nos anos 30, que é quando o Brasil realmente se coloca, né, dentro de um projeto nacional e com um Estado que tenha, de fato, uma Constituição, vamos dizer assim, mais sólida. Então, vejam, quando a gente estuda a história do Brasil, a história da Constituição do Estado brasileiro, principalmente a partir de 30, nós associamos o Estado brasileiro como sendo com a ideia de uma ideologia autoritária, né, pela pena de Francisco Campos e tantos outros intelectuais brasileiros, Oliveira Viana e tantos outros, que nós identificamos com o pensamento autoritário no Brasil. Então, vejam que o Brasil é um país autoritário e que fez do autoritarismo uma forma de se autoexplicar, dizendo que o Brasil só poderia ser uma nação se constituísse um Estado que fosse autoritário, no seu modo de funcionamento. Então, quando digo que o Estado autoritário, quer dizer, é um Estado que se coloca acima de qualquer tipo de interesse individual. É um Estado que vai controlar com mão muito firme as narrativas produzidas sobre o que é o Brasil. E é um Estado que vai ter um modelo patriarcal. Então, o autoritarismo também, ele vai buscar o seu modelo a partir de uma sociedade patriarcal. E aí o machismo, obviamente, vai ser uma espécie de razão ou de justificativa ou de motivação para relações sociais que, ainda que não seja uma relação entre homem e mulher. Então, vejam que o modelo patriarcal, ele vai ser levado a uma condição de um modelo de gestão. É um modelo que você tem um pai, e o pai ele domina todo o resto da família, e ele coloca a seus pés todos os outros que são por ele dominados, principalmente as mulheres. Então, vejo que o nosso modelo, para pensar o Brasil, para a construção do Estado brasileiro, o Brasil é um país autoritário, um Estado autoritário. E notem, o que eu quero dizer é que, mesmo nos períodos democráticos, esse modelo não se rompeu. Alguns autores vão dizer o seguinte, que, ainda que a Constituição de 88 tenha instituído um novo modelo do ponto de vista da ordem jurídica, e a Constituição
de 69 ou de 67, enfim, elas têm um passado, o direito administrativo ficou. Né? Tem até um artigo famoso, né? A Constituição passa, o direito administrativo fica. Quer dizer o seguinte, o modelo de gestão baseado no autoritarismo, ele permanece ainda que a Constituição ela tenha se modificado. Então, mesmo nos períodos pós-ditadura, nós permanecemos sendo um Estado autoritário. Tanto que a Constituição de 88 é uma tentativa de conciliação pelo alto, de conciliar conflitos, né? Conflitos que constituíram o Brasil historicamente. Ou seja, é colocar para dentro de uma ordem jurídica renovada pessoas que participaram diretamente do golpe de 64. Você coloca essas pessoas com uma outra roupagem. Então é muito difícil você falar, por exemplo, de comissão da verdade, porque a Constituição de 88, de certa maneira, implicou em trazer para dentro de uma ordem jurídica renovada atores que participaram ativamente da destruição da democracia que estava se construindo no Brasil. Então, vejam, Ministério Público, que participou ativamente, por meio de seus membros, do golpe militar, entraram na Constituição com mais poder do que tinham antes. Judiciário, os juízes entraram com mais poder na nova Constituição de 88 do que tinham antes na Constituição anterior. Vamos lá, tem que falar, né, Ivan? A Ordem dos Advogados do Brasil também participou do golpe militar de 64. Participou. E vocês perceberam como a história se repete? A primeira vez como tragédia, a segunda como farsa? A OAB de novo, em 2016. E o Ministério Público, de novo, em 2016. E a magistratura, de novo, em 2016. É a mesma coisa. Então, senhoras e senhores, eu quero dizer o seguinte, não existe ditadura nem golpe de Estado sem jurista. Não adianta a gente querer apostar em mais direitos, novos direitos. E aí, um pouco do que a Rosane falou aqui, né, Rosane, até colocando aqui uma questão que você colocou. Essas desgraças que você falou só acontecem por causa do direito, e não apesar do e não porque não tem direito. Ivan, e essas coisas acontecem, como a Rosane muito bem colocou, não é porque falta Estado, é porque tem Estado. Essas coisas não aconteceriam. Não é possível reproduzir uma violência estrutural sem você ter a organização do poder estatal e sem a racionalização desse tipo de violência por meio do direito. É fundamental a gente entender esse tipo de coisa. Ou seja, o autoritarismo está imbricado nas relações sociais, inclusive nas relações jurídicas. Então, o Brasil, ele teve que constituir não apenas subjetividade jurídica, sujeitos de direito, portadores de liberdade e igualdade como um traço fundamental, mas o Brasil também teve que constituir, para que a violência pudesse se reproduzir de maneira normal, algo que eu tenho chamado aqui, vai ser meu próximo artigo, de sujeitos coloniais. Então, não é só sujeito de direito, na sua translucidez iluminista, né, que é construída depois do iluminismo, mas é também um sujeito colonial, que é justamente pessoas que vão portar uma subjetividade, ou seja, vão ser tratadas pelo direito, mas serão pessoas disponíveis à violência sobre os seus corpos e à destruição. Então, a crise vai ativar esse tipo de coisa. Então, vejam, como eu disse, a nossa história como uma tentativa de ser uma nação é uma tentativa de domar o autoritarismo, ou normalizá-lo, seja do ponto de vista das instituições, seja do ponto de vista também do nosso imaginário. Nós temos que naturalizar, isso que eu chamo de estrutural, é a naturalização de processos sociais, como se eles fossem processos absolutamente espontâneos. Eles se tornam espontâneos, entre aspas, mas dentro de uma maquinaria, que é a maquinaria do Estado, do direito e da economia. Assim, eles se tornam espontâneos, ou parecem ser espontâneos. Eles se reproduzem dentro de uma certa lógica. Eles não precisam mais de alguém apertando um botão para que funcione. Mas, se tudo permanecer como está, as coisas continuam funcionando como funcionam. Então, esse é o primeiro elemento. O segundo elemento também que caracteriza a nossa formação nacional, além do autoritarismo, né, é o subdesenvolvimento econômico. Quando eu falo de subdesenvolvimento, é o seguinte: o desenvolvimento econômico, não nos iludamos, né? Sei que há muitos desenvolvimentistas, né? E a gente às vezes tem que ser desenvolvimentista porque a coisa está tão ruim que a gente precisa
também apostar numa melhora do capitalismo e tal, e vamos lá, somos desenvolvimentistas. É o que tem para hoje, apoiar o desenvolvimentismo. Veja, o mundo está tão ruim que ser desenvolvimentista é ser de esquerda, que é uma coisa louca, mas tudo bem. Vamos lá, tudo bem. O keynesianismo virou... Quem é keynesiano virou de esquerda. São as vicissitudes da história. Tem um amigo meu que fala o seguinte, né? Eu tenho um amigo que fala assim, eu não sou nem de esquerda nem de direita. Eu falo, mas o que você é o quê? Ele falou assim, eu sou anticapitalista, porque o dia que acabar o capitalismo não tem mais nem esquerda nem direita. Faz todo sentido. Mas agora, vejam só, desenvolvimentismo. O desenvolvimentismo é uma coisa que se dá a partir de muita tragédia, de muita morte, muita destruição. O desenvolvimentismo é um processo de condução, por meio do poder do Estado, da formação de um mercado interno e, portanto, um processo de industrialização e, portanto, do estabelecimento de uma ordem social muito rígida. Aí, quando tem desenvolvimentismo, tem que ter muito direito civil, tem que ter muito direito penal, não tenham dúvida disso, não é? Você precisa ter estabelecer uma série de instrumentos regulatórios. Então, o desenvolvimentismo é essa ideia de que, de alguma maneira, uma racionalidade do Estado, por meio do direito, você pode domar a selvageria da política ou a espontaneidade da política. Você pode dar um freio. É isso. Então, você vai construindo, você vai planejando as ações do Estado e vai planejando, portanto, os passos da economia. Então, vejam, existem algumas oportunidades históricas que se abrem. Então, você tem algumas janelas de desenvolvimento. Então, surgem oportunidades incríveis em que, por uma série de condições, sejam elas políticas, sejam elas econômicas, estrito senso, abrem-se as janelas do desenvolvimentismo. Aí tem-se, vamos dizer assim, a estabilidade necessária para se sentar à mesa e construir o que poderia ser um projeto nacional. O Brasil teve algumas oportunidades como essa, só que todas foram interrompidas. O golpe militar, por exemplo, interrompeu uma. Né? Depois nós tivemos outras interrupções, né? E várias. Recentemente nós tivemos, a partir de 2014, 2013, né? Nós tivemos. Mas vejam só, então, de alguma maneira, nós temos uma espécie de histórico de interrupções do processo de desenvolvimento. A nossa entrada dentro de um outro patamar, dentro do capitalismo, sempre sofre algum tipo de interrupção violenta. E, geralmente, esse tipo de interrupção é levado a termo pelo que a gente chama de elites no Brasil. Eu tenho a tese de que o Brasil não tem elites. O Brasil tem grupos dominantes, que é outra coisa. Porque pensar elite é pensar, em alguma maneira, né, como se estabelecem as condições para o mínimo de estabilidade social. Então, vejam, a elite é o seguinte, o sujeito está brigando, está xingando o outro, só que a hora que estão quebrando o brinquedo, quebrando o parquinho, ele fala assim, não, vamos parar de quebrar o parquinho, porque esse parquinho é nosso. Então, a gente não vai permitir que esse tipo de coisa aconteça. Então, eles apoiam coisas absurdas, como, por exemplo, eles apoiam fim da segregação racial, as elites. Eles apoiam até política de cota, ação afirmativa, eles vão apoiando esse tipo de coisa. Porque eles estão vendo o seguinte, se a gente não fizer, não ceder, vai quebrar o parquinho. E a gente não pode quebrar. Eu sou explorador aqui, é o meu lugar, aqui eu que mando, então eu não quero quebrar. Eu brinco, eu te odeio, mas agora eu preciso me unir com você para a gente poder fazer um negócio. Isso poderia ser uma coisa próxima de elite. O Brasil não tem isso aí. O Brasil tem gente violenta com dinheiro, que é outra coisa. Que não tem o mínimo de compromisso com um projeto nacional de desenvolvimento e não tem o mínimo de compromisso com tirar o Brasil da subalternidade. Tirar o Brasil... Bom, a gente está vendo que está sendo essa viagem para a Disney que está acontecendo agora, né? Vocês estão vendo. Ou seja, o Brasil... Vejam, isso é... Vejam, o que a gente está vendo hoje, senhoras e senhores, e está entrando um pouco na estética, isso é a prova de que nós estamos vivendo, a gente fala de crise econômica, o Brasil, em outros lugares do mundo, mas o Brasil está vivendo de maneira aguda uma crise civilizatória sem precedentes. Nós perdemos a noção de coisas básicas, nós estamos rompendo com tradições que, mesmo nos piores momentos da história do Brasil, se buscou preservar, para ter pelo menos a pálida impressão de que é um país. A pálida impressão. Nós estamos rompendo com tradições assim, históricas da diplomacia brasileira, desde o Barão do Rio Branco. Que é uma coisa louca, assim, não faz o menor sentido.
Um alinhamento automático desse que os Estados Unidos, nem os governos mais entreguistas que nós tivemos fizeram uma coisa dessa. O que é o sinal de que nós estamos vivendo no mundo biruta. O Brasil virou uma biruta. E isso, senhoras e senhores, isso é o sinal da crise. Não existe mais, veja, não existe mais qualquer tipo de veleidade. As pessoas estão falando muito que está havendo uma quebra da democracia. Eu diria que é pior do que, não sei pior do que isso, mas enfim, mas tão ruim quanto, nós estamos vendo o desmoronamento da república. O Brasil não tem mais república, porque não tem mais institucionalidade. O Brasil não tem mais liturgia. As pessoas não têm mais procedimento quando exercício do poder. O poder não é mais capaz de moldar. As instituições, que elas têm um papel fundamental de moldar os indivíduos, tornando-os sujeitos, nós não estamos conseguindo fazer um sujeito dentro de uma instituição como é o governo federal, o presidente da República. Veja, nós estamos sendo incapazes de produzir uma subjetividade que pareça com a de um presidente. Entenderam o tamanho da nossa crise? Ou seja, o que nós estamos vivendo aqui, do ponto de vista estético, é aquilo, né, que, quando a gente fala dos italianos e dos franceses, né, somente os italianos chamam de grotesco. É o grotesco. É se deparar dentro de uma caverna com seres mágicos e fantásticos. Seres mágicos e fantásticos. É o grotesco, no seu sentido mais bem acabado, do ponto de vista estético. Então, Silvinho, esse é o segundo... muito rapidamente, dialogando, eu não sei se quando você lembra de uma conversa que a gente teve em 2016, que a gente brincava um pouco em Salvador sobre isso, e eu dizia, olha, quando nem a forma mais é preservada, isso. É porque a coisa já foi para o beleléu. Você lembra, né? Perfeito. Como... Não, a questão da forma é fundamental, porque estamos falando de forma. Porque, veja, o que caracteriza a reprodução da vida social é exatamente a reprodução das formas sociais, de formas sociais que são básicas no mundo contemporâneo, no capitalismo. Então, veja, eu diria, Rosana, junto com você, que o capitalismo ele tem 4 formas sociais básicas que têm que ser reproduzidas sob o risco de você romper, né, com esse processo de reprodução social, e aí não tem mais capitalismo. Né? Então, você precisa se reinventar o tempo todo para essas formas se reproduzirem. Quais são essas 4 formas? A forma mercadoria, a forma Estado, a forma dinheiro e a forma jurídica. Então, todo lugar, pode ser a pior desgraça que o capitalismo já produziu, o pior lugar do mundo que é capitalista, vai ter mercadoria, dinheiro, direito e Estado. Não tem jeito. O dinheiro não vale nada, o Estado é uma porcaria, a mercadoria, enfim, não tem nada que preste, né? O direito não funciona, mas tem que ter, porque se não tem troca mercantil. Então, tem que ter isso aqui. Então, a gente fala de forma, então, a gente tem que se deparar com alguma coisa que nós reconheçamos. Então, olhando para a formação, para o Brasil, nós estamos diante de algo que nós não conseguimos reconhecer. Por isso que nós estamos estupefatos. Eu só pergunto, por que a gente não sai para a rua? A gente não sabe mais onde começa a rua, começa a porta da nossa casa, a gente não sabe o que fazer. É tanto absurdo que acontece todo dia na televisão, que a gente vê todo dia. O presidente falou tal coisa, isso aqui não pode ser, isso é fake. A gente não sabe mais o que é fake news, o que é verdade. Então, as pessoas estão completamente extasiadas. É aquilo que a Naomi Klein chama de doutrina do choque. Nós estamos chocados diante do grotesco. A gente parece que está vivendo dentro de um quadro do Goya. É a impressão que eu tenho. Né? A impressão que eu tenho, eu estou vivendo dentro de um quadro do Goya. Eu estou vendo a hora que um bicho fantástico vai arrancar minha cabeça com uma mordida. Você entende? Porque, assim, é isso que você falou. Nós perdemos a forma. A forma. Não há mais forma. E o poder se materializa... Claro, o poder como relação social, ele tem que ter uma forma. Não é? Sem dúvida alguma. Então, nosso segundo elemento. Para terminar, o terceiro, que você já falou muito bem, depois a gente pode voltar a falar, é o racismo. O racismo. O racismo é também algo que para formar o Brasil, e não só o Brasil, tá? Eu estou falando aqui dos Estados Unidos, eu estou falando da África do Sul, estou falando da Europa. Você tem que, de alguma maneira, internalizar o racismo, transformá-lo como algo próprio da paisagem. E aí, Ivan, você falou uma coisa interessante, você falou assim, falta presença de Estado. Posso falar uma coisa que talvez mude o que você está falando? Eu estive nos Estados Unidos faz 3 semanas, na Universidade do Sul dos Estados Unidos, na Universidade de Duke. E chegando lá, eu conversei com vários professores, né, que estudam no Brasil, professores negros, inclusive, né, da Faculdade de Direito, e eu comecei a falar do Brasil. Eu dei uma palestra, falei do Brasil e tal. Os professores negros vieram me perguntar,
Nossa, Silvio, mas o que você está falando sobre o Brasil é uma coisa tão inusitada. Por que nós achamos que o Brasil... Nós sabemos que tem racismo, porque também eles não são bobos, eles já sabem, eles viram que tem racismo. Só que eles não conseguem entender muito bem o racismo. Como é que pode racismo? Mas tem tantos negros no Brasil, como é que tem racismo? E aí fica implícito que eles estão meio que dando uma bronquinha na gente, sabe? Tipo assim, vocês estão tantos, por que vocês não quebram tudo lá? Por que vocês não arrebentam? Assim, parece que vocês são... parece que vocês são meio pacíficos, né? Por que vocês não penduram esses brancos todos, acabam com eles de uma vez só? Né? E meio que dando uma bronquinha. Aí, a hora que ele falou isso, eu me toquei. O Estado brasileiro é muito forte, cara. O Estado brasileiro é muito competente. Nós conseguimos produzir uma narrativa que mesmo gente que estuda nas melhores universidades do mundo compra. Os caras acham que nós somos pacíficos. Nós fizemos um monte de revolta. Nós conseguimos meio que civilizar esse país incivilizado. Nós construímos o que esse Brasil tem de bom e as pessoas acham que nós somos pacíficos. Olha só o que eles fizeram. O Estado brasileiro é fortíssimo. O que se não fosse, nós não estaríamos discutindo essa desgraça que nós estamos falando hoje. O Estado brasileiro é muito competente, intelectuais do mais alto gabarito. Por isso que agora a minha luta tem sido o seguinte: minha luta tem sido para que nós voltemos a estudar o pensamento social brasileiro, para entender o que há de mais sofisticado que se produziu. Temos que ler Oliveira Viana, temos que ler Gilberto Freire. Ah, eu odeio Gilberto Freire, azar o seu, não gosto de acordar cedo também. Eu não gosto de trabalhar, não gosto de um monte de coisa, eu estou aqui, estou fazendo. Então, não é questão de você gostar ou não, nós precisamos compreender como nós conseguimos domar, estabelecer certas amarras sociais que nos impedem. Aí uma das perguntas que você fez lá, como é que a gente consegue fechar os olhos diante disso? Não é que a gente consegue fechar os olhos, o problema é o seguinte: como é que a gente consegue abrir os olhos? Porque, justamente, a violência estrutural, do qual o racismo estrutural fornece a lógica, a forma e a figura, ele funciona exatamente porque ele nos consegue manter de olhos fechados o tempo todo. A dificuldade que nós temos é de abrir os olhos diante disso e estabelecer aquilo que virou uma palavra muito ruim, né, que é crítica. Não existe pensamento possível no Brasil que não seja pensamento crítico. A gente levar as coisas ao limite, as ideias ao limite, e propor o novo. Então, Rosane, junto com você, que você falou da estética, a gente vai falar disso, veja, a nossa briga em várias frentes. A nossa briga é para tentar entender como é que a gente consegue estabelecer mínimos parâmetros civilizatórios para o Brasil. Não é? Então, o que está em marcha, senhoras e senhores, é uma destruição do mínimo de civilidade que os negros, pobres, as pessoas, o que a cultura nacional proibiu, né, ou melhor, produziu. O que está em jogo é isso, né, o que é de mais importante e relevante, que é isso que constitui a civilização brasileira. Se a gente tem uma civilização, a civilização não é dada por aqueles que estão no poder. O que a gente chama de civilização brasileira é aquilo que foi construído a duras penas e com muita violência, e sob muita violência, por aquelas pessoas que são os rejeitados da terra. E esse é o ponto fundamental. Então, nós precisamos resgatar isso, entender como é que se dá esse processo. Outra coisa, está em marcha no Brasil, e por meio de um discurso pretensamente filosófico, uma coisa meio... Vocês perceberam que tem alguns filósofos, entre aspas, muitas aspas, filósofos, que estão conseguindo colocar na cabeça das pessoas, inclusive, e algumas pessoas, vejam, por que colocam na cabeça de algumas pessoas que são mais críticas? Porque, como a gente quer estar no debate, a gente acaba, de repente, comprando alguma premissa do outro, porque a gente está no debate do outro, acho que a gente está disposto, no debate com o outro, a gente está disposto, de alguma maneira, a ouvir o que a pessoa tem a dizer, a gente fica meio contaminado com a ideia, né? Precisa ter uma linguagem minimamente comum, né? Só que tem algumas pessoas que é difícil ter linguagem comum, porque são pessoas irracionais. Mas, veja, as pessoas aparecem como filósofas, o que você vai fazer? Aí, quando você vai conversar com a pessoa, estão vendendo uma história... olha o que eles estão quebrando, já começa de muitos anos, de que ser solidário é ser babaca. Vocês notaram isso? E eles começam a fazer uma leitura completamente, uma leitura cretina, canalha,
da filosofia do século XX, de Heidegger, de Nietzsche, né? Eles pegam a ideia da vontade de potência do Nietzsche e tal, para dizer o seguinte: está vendo, olha só, a decadência da civilização é porque nós sucumbimos a essa ideia de igualdade. Essa ideia de igualdade, aí, está vendo? Aí o cara pula do Nietzsche para cotas raciais, de uma hora para outra. Está vendo esse negócio? Agora não pode mais xingar a mulher, que agora, você vê como é que fica agora? Tudo é assédio. Ou seja, esses caras estão promovendo, esses caras estão fazendo o seguinte: eles estão colocando a canalice como sendo a ratio da humanidade. Ou seja, o bom e o bonito é ser canalha, porque isso é um direito de ser calhorda. Eles estão reivindicando isso. Vocês notaram, então? E fazendo uma leitura completamente errada. Só para dizer uma coisa: o Nietzsche, o Heidegger, a filosofia do século XX, né, a filosofia da existência, o existencialismo, né, a fenomenologia, estão fazendo uma crítica da subjetividade moderna, a crítica do sujeito moderno. Não é necessariamente defender essa canalice que essa gente está defendendo. Ou seja, eles são maus filósofos, não sabem ler nada. Só que eles têm o quê? Eles têm poder, eles têm repercussão. E a gente acaba, de certa maneira... Filósofos eleição, acho que não dá nem para dizer que são maus, viu, Silvio? Nem filósofos eleição. Pois é, porque assim, é que eu não gosto de julgar quem é filósofo. Quando não. o MEC está sendo arquitetado remotamente pelo filósofo nos Estados Unidos... Não, inclusive é o seguinte, para vocês não acharem que eu estou falando de alguém específico, vocês sabem quem é. Né? Obviamente, porque assim... É que os nossos ancestrais, né, Rosane, eles falam para a gente não falar o nome de certas coisas, porque a gente invoca. Então eu não falo, como eu respeito meus ancestrais. Hoje é terça, né? Então hoje é dia de Ogum, então eu fico na minha. Então eu não mexo com isso. Aliás, mexo porque é meu ancestral, então estamos juntos. Mas a questão é a seguinte: o Ivan lembrou muito bem aqui. Inclusive, tem alguns desses que até têm diploma. O que você vê uma coisa. Então, vocês têm que ver. Tem uns que têm diploma. Então, não estou falando só de quem não tem de quem é desescolarizado. Estou falando de quem é escolarizado também. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: toma muito cuidado com esse papo de que educação vai melhorar a nossa vida. Não vai melhorar. Se não fosse educação, a gente não estaria nessa desgraça. É justamente a educação que nos permite reproduzir esses absurdos, né, que a gente só consegue ver como absurdo se a gente tem um distanciamento crítico. Não tem esse negócio de educação liberta naturalmente, porque não liberta. A educação pode ser uma baita de uma grade de ferro. E, para terminar, é o seguinte: nós estamos numa disputa, que é uma disputa política, uma disputa econômica, e veja que esse discurso contra a solidariedade é um discurso que vai ser fundamental para amortecer a consciência das pessoas em relação, por exemplo, à reforma da Previdência. Porque, vejam só, o sujeito fala assim, falando de Previdência, bom, primeiro, então todo mundo pode dizer, não, tem que fazer a reforma é possível. Só que é o seguinte: eu quero papo racional, quero que me mostre por que tem que fazer. Então, isso ninguém fala. Então, tem gente de esquerda falando assim, não sei o quê, tem que fazer a reforma, então tem que falar que a reforma tem que fazer, porque tem que explicar. Porque a reforma da Previdência, assim como a legislação trabalhista, são pactos de civilidade que se estabeleceram no Brasil. Pactos de civilidade. Então, destruir a Previdência não é simplesmente algo que se faz sem uma grande conversa com toda a sociedade, com todos os interessados. Qualquer reforma que se faça na Previdência, na trabalhista, ela tem que ser uma reforma pactuada amplamente com a sociedade. Então, a única maneira de você fazer um negócio desse é você instituindo um governo violento, bárbaro, assassino, porque senão você não consegue conversar com as pessoas, você não consegue impor uma reforma sem conversar com as pessoas e falar do significado que ela tem. Tá? Então, você vai pegar no imediatismo e dizer o seguinte: por que eu vou ajudar? Eu sou jovem, por que eu vou ajudar velho a se aposentar? Eu não sou babaca, perceberam? Então, com aquele discurso feito pela canalha, como que penetra, e tem consequências políticas muito fortes. Senhoras e senhores, então, em resumo, nós estamos numa disputa civilizatória. Nós temos que disputar, eu sei que é chato falar isso, né? Nós estamos fazendo uma disputa moral. É duro, né? Porque nós vamos ter que mostrar que os nossos valores são superiores e que os nossos valores são os valores que devem vicejar na sociedade brasileira. Nossa disputa é ideológica também. Temos que voltar a falar de ideologia. A gente tem medo de falar de ideologia, né? Temos que fazer uma disputa. A gente pode até falar assim, né? Nossa disputa é pela ciência contra a ideologia de vocês.
Nossa sociedade é uma sociedade que tem que ser governada a partir de certos valores e a partir de um valor fundamental, que é o valor da ciência, da verdade. Nós estamos com a pancada da verdade do nosso lado. Nossa disputa é uma disputa por valores que possam romper definitivamente com esses 3 parâmetros: autoritarismo, subdesenvolvimento econômico e racismo. Porque, senão, a gente vai chegar depois numa certa paz de cemitério e, daqui a pouco, os mortos-vivos vão voltar todos novamente na primeira crise que houver. Então, ou a gente rompe com esses 3 parâmetros de violência estrutural, ou nós estamos fadados a encontrar com a crise na próxima esquina e com tudo aquilo que ela representa. É isso. Gente, cabe a mim acabar esta mesa, certo? Temos uns minutos para perguntas. Espero que nas perguntas eu ficaria aqui horas. Aliás, eu acho que a gente teria que ter um curso de dias aqui com os 3, mas acho que um pouquinho foi transmitido. Tem algumas perguntas aqui que vão poder desdobrar um pouco. A primeira que foi colocada aqui é uma para o Ivan, que diz o seguinte: Ivan, você mencionou, acho que algumas coisas aqui já foram respondidas, mas, enfim, você mencionou que as perguntas que importam são quais as causas, a quem interessa esse jogo de números. Uma das causas, como você já bem apontou, é a falta de espaços de diálogo como este. Mas quais outras causas o Instituto Sol da Paz já pode desvelar a partir do seu trabalho? Como romper com esses interesses que blindam os dados reais e ou levam a interpretações equivocadas pela sociedade? Eu acho que você, de certa forma, Silvio, respondeu um pouco essa questão, mas se vocês quiserem falar um pouquinho, Ivan. Bom, primeiro dizer que os dados que eu apresentei são dados reais e minimamente confiáveis, até porque, nesse instante, eu confio mais nos meus colegas do Fórum Brasileiro de Segurança Pública levantando estatísticas criminais do que o atual governo. Então, me parece que não há dúvida quanto aos dados. Acho que tanto o Rosane quanto o Silvio deram uma aula aqui sobre as causas estruturais do porquê de tudo isso. Eu queria só pegar um gancho na última fala do Silvio aqui, que foi brilhante em discorrer sobre essas causas estruturais, sobre essa disputa moral que o Brasil vive hoje. Quando eu digo que essa audiência é uma audiência especial, no sentido de ouvir não só esses números que eu trago, ou mesmo fazer, junto com a gente aqui nessa conversa, uma reflexão dessa natureza, é porque nós tivemos um caso em Suzano, na quinta-feira passada, em que 10 pessoas morreram, se a gente incluir os atiradores que acabaram se matando, e a resposta de representantes do governo foi: vamos armar os professores. Se isso não é uma disputa moral, se a gente não está disputando o que pode funcionar para pessoas pararem de morrer, e aí acho que tanto o Rosane quanto o Silvio trazem essa questão fantástica de esse desassombro com a morte, essa naturalização com essa estética, né? A naturalização da estética da guerra, a questão da linguagem da violência como moeda corrente nessa sociedade. Se isso não é uma disputa moral hoje, e como questão máxima da nossa sociedade, me parece que existem poucas outras coisas a serem colocadas. E aí, eu sei que a gente está chegando no final, e antes de trabalhar no Sol da Paz, eu trabalhei num programa de proteção a defensores de direitos humanos. E viajava o Brasil inteiro conhecendo gente que estava numa situação muito complicada de segurança. Comparar com os níveis de segurança nos centros urbanos ou mesmo lugares com níveis de violência muito graves, essas pessoas talvez sejam as que estejam mais à margem da sociedade. E aí é preciso fazer o que a gente está fazendo aqui, não só conversar, mas olhar para o dia seguinte e falar: olha, uma vez eu estava no norte de Minas Gerais e conversando com uma freira ameaçada porque estava defendendo sem terra, esse povo subversivo, comunista que quer comer criancinhas. Eu perguntei: bom, mas irmã, e aí, né? O que você vai fazer? Como é que você vai atuar nesse cenário? E eu trago isso para mim quando as pessoas perguntam: bom, mas o Sol da Paz agora ficou ruim para o Sol da Paz, né? Ficou ruim para ativistas de direitos humanos frente a um governo Bolsonaro. O que você vai fazer? É a mesma resposta que ela me deu. Ela falou assim: Ivan, amanhã eu vou acordar e vou seguir trabalhando.
porque é isso que a gente tem que fazer quando esse cenário se apresenta. Então, esse espaço que eu estou fazendo aqui, eu estou trabalhando para a gente ter a capacidade de superar esse momento complicado e dar o bom combate nessa disputa moral. Temos 10 minutinhos para fechar. Tem uma pergunta aqui que eu acho que vocês poderiam os três responder e a gente fecharia, que é o seguinte, e aí também engatar para as próximas mesas e para o seminário, como a leitura e a escrita podem ser portas para afirmar essas visibilidades, para afirmar esses lugares de fala. Acho que aí temos 10 minutos, cada um fala um pouquinho para a gente fechar. Tá bom? Eu acho que uma excelente pergunta, né? Embora não tenha uma resposta muito... Eu sempre digo que as perguntas valem $1 milhão, porque... Mas eu acho que, como a leitura escrita, né, pode trabalhar outras visibilidades, é isso, né, nesse sentido. Esse quadro. Eu acho que, primeiro, se a gente... Voltando para o tema, né, geral, da lugares de fala e visibilidade, acho que se a gente pensar, fizermos uma trajetória rápida, né, na história da leitura, de leitor, de letramento, a gente vai ver que, pelo menos do ponto de vista do que nos chega, do conhecimento ocidental, como a leitura ela foi passando por estágios em que sempre as relações de poder se mantiveram, né? Você ser um leitor do mundo e leitor da vida, leitor de texto, pressupõe que você vai ser munido de um conhecimento. Ora, quando a gente faz uma pergunta como essa, e como é que a gente pode ter outros tipos de visibilidade, eu acho que, primeiro, para quem trabalha com literatura, por exemplo, né, a gente sempre tem, eu não trabalho com literatura, mas o que a gente aprende dos cânones, né, dos escritores e escritoras que se tornaram referência, e, curiosamente, a gente nunca tem, nos cânones brasileiros ou mundiais, pessoas negras. A gente poderia dizer, numa resposta muito inocente, né, mas, como a gente já diz, o tempo da inocência já acabou e já foi tarde, mas, numa resposta muito inocente, a gente pode dizer, mas é porque realmente não estão nos cânones, porque a gente não tem um grande escritor. Eu lembro que aquele crítico, o americano lá, o Saul Bellow, ele falou uma vez que se um dia os Tutsis tivesse entre eles um Tolstói, ele leria os Tutsis, que é de uma ignorância, de uma comparação terrível, para dizer o seguinte, olha, nós não lemos é porque em África, né, as etnias africanas não produziram alguém de envergadura como Tolstói. E aí eu acho que pensar leitura e escrita primeiro a gente questionar, inclusive, que ideia de cânone, que ideia de referência, não só no campo da literatura, estrito sensu, mas do conhecimento, nós, educadores, ajudamos a perpetuar. Porque, veja, o nosso primeiro romance brasileiro, quando estudei, eu lembro que eu aprendi que foi A Moreninha, de Joaquim Manuel de Macedo. E o nosso primeiro romance brasileiro se chama Úrsula, de autoria de uma mulher negra livre chamada Maria Firmina dos Reis, uma maranhense, né? Uma conterrânea. Isso significa dizer que, desses apagamentos, a gente não teve acesso à leitura de muitos faróis, seja na literatura, seja na matemática, seja na geografia, e a gente não ter acesso a essa leitura, as nossas formas de escritura, elas já nasceram prismadas a partir de um olhar que invisibiliza e visibiliza. Isso, ao fim e ao cabo, nos leva às relações de poder. O poder é isso. Ele hierarquiza aquilo que pode se tornar visível. E só se torna visível aquilo que foi subscrito pela comunidade chamada humana como que eleva, como que emancipa, como que transforma, mesmo no singelo. Eu acho que a nossa grande tarefa é fazer da leitura e da escrita, né, no sentido mais amplo que essas duas palavras possam ter, um viés importante para a gente dar visibilidades os terrivelmente outros
da nossa existência, né? E é preciso, eu acho que falar em visibilidade não é só a gente falar de perfil de Facebook, quando a gente muda o nosso perfil, diva, maravilhosa, lacrou, a gente vai dormir felizona, né? Você publica um artigo no Facebook, são 30 curtidas. Mude o seu perfil, vai para 1000 likes. E a cada 5 minutos a gente olha o Facebook, fica feliz, diva, todo mundo lacrou, linda, maravilhosa, e a gente se acha, né? Tudo aquilo um pouco mais. Mas isso não quer dizer visibilidade, pode até se converter. Aquilo é uma visualidade. E eu costumo brincar que a gente tem que recorrer ao filósofo Kumbajoshi, que diz, sabe de nada, inocente. O jogo da visibilidade é muito maior do que a visualidade. E aí, para a gente tornar visível, é preciso que a gente partilhe o comum. Existe uma frase que eu gosto muito que diz que um nome é um mínimo de presença. Como é que a gente pode trazer alguns nomes que foram soterrados? Silvio falou do que é o que ele chama de estrutural, o que se naturaliza. E a gente naturaliza porque, vejam, foram camadas que foram sendo soterradas e a gente não faz aquela pergunta que eu digo que tem um viés Foucaultiano, como foi possível que é? Nós... né? Repito, o Silvio disse, eu também costumo repetir isso, nós civilizamos o Brasil, mas vejam, na escola, nos espaços formativos, cabem meia dúzia, em 2 dedos, citando a contribuição do negro, samba, futebol, feijoada, capoeira. Gente, aí a gente pergunta, é isso mesmo, produção? Nós éramos a maioria na época da escravidão. E nós estamos em tudo, não é porque nós somos foda, nós somos os melhores, com desculpa a expressão, você está tendo gravada, mas é um pouco de quebra de protocolo, às vezes é bom, né? Mas nós estamos em tudo, eu até acho que alguns de nós somos, né? Nós somos isso, os melhores, os majestosos, etc. Mas é preciso que se reconheça a escritura dos grupos historicamente discriminados, porque nós é que estávamos aqui. Obviamente que nós civilizamos o Brasil nas ciências humanas, nas artes plásticas, nos modos de falar. Nós falamos da forma que nós falamos, porque nós somos bantu. É simples assim. Nós fomos os primeiros na engenharia, porque a população branca aqui ela era restrita, ela era pequena, e ela não dinamizou a vida, porque pela tragédia da escravidão, pela força do trabalho, nós produzimos civilização. Mas a gente não questiona, nós, professoras, dizer como foi possível um povo que civiliza um país, que lega a esse país a sua matriz cultural, civilizatório, a gente ainda dizer que ele só contribuiu para isso, aí meia dúzia. E aí eu acho que a leitura escrita ela é fundamental para a gente dar visibilidade, porque, repito, ser visível é existir. O tema da visibilidade, desde as dinastias, o Silvio estava falando dessa coisa do corpóreo, e como a gente não tem mais mesmo, a liturgia acabou porque você não tem mais, dentro da ideia do corpo do rei, do corpo humano e do corpo do rei, toda uma cena litúrgica. E a visibilidade, ela supõe que no espaço público, a minha presença, a presença do Silvio, a presença de tantas outras pessoas negras ou indígenas, ou que estão nas bordas do mundo, elas possam partilhar o comum. E aí, eu acho que quando a gente trabalhar do ponto de vista não só de escrita e de escritura, a gente não vai se espantar e a gente não vai chamar para as nossas escolas mais pessoas negras só no 20 de novembro. Porque essa visibilidade é uma visibilidade perversa. Eu não estou querendo dizer que o 20 de novembro tem que sair das escolas ou que as pessoas negras não têm que falar do 20 de novembro. O problema é que a gente só chama pessoas negras, intelectuais negros, só existe no Brasil por 13 de maio e 20 de novembro. Veja, o problema da economia, como o Silvio sempre insiste, é um problema, se a gente pensar do ponto de vista das desigualdades, que afeta mulheres e homens negros. Desde a escravidão, mulheres, fundamentalmente, mulheres e homens souberam, na sua lógica doméstica, sobreviver. Portanto, tem expertise para pensar o que é economia. Mas, vejam vocês, a gente não recorre a corpos negros para serem leitores
leitores de uma perspectiva econômica. A gente não recorre às vozes negras para serem leitores de uma perspectiva para pensar o que é a literatura brasileira. Quando muito, eu vou chamar uma professora negra para falar de literatura negra, porque a gente só pode falar das nossas dores. Leitura e escritura significa que, ao ler, ao escrever, eu refundo um universal, eu refundo a humanidade. Se Clarice Lispector pode falar das dores das mulheres e da humanidade, Conceição Evaristo também pode. Se qualquer outro escritor nosso, branco, pode falar dos problemas brasileiros, um Luiz Gama, o nosso Lima Barreto, que, embora eles estejam nas escolas mais vistos como marginais, como menor do ponto de vista da forma, eles também podem. Eu acho que pensar leitura e escritura e pensar visibilidade é pensar essas questões. E isso vocês podem dizer, mas o que isso se conecta com visibilidade? Se conecta porque quando a gente dá, não só para os nossos alunos, né, e alunas e estudantes, mas quando a gente dá um mosaico de possibilidade do humano, aquele que pode ser tudo, inclusive ladrão, eu não tenho racismo da surpresa. A gente só tem um racismo da surpresa até hoje. Olha uma doutora, olha a primeira moça do tempo, porque, do ponto de vista do imaginário, que é suportado pela educação, a gente invisibiliza, e a cota de visibilidade é uma cota dentro da oficialidade discursiva da nossa educação que desumaniza indígenas, negras e pessoas trans. Muitíssimo obrigada. Tá bom? Gente, a Rosane comeu todo o tempo de todo mundo. Tudo. E essa mesa, eu acho que a Dolores vai dizer, eu não chamo mais esses três juntos. Não, eu tenho que chamar vocês separados. Foi uma mesa que eu te falar, né? Mas é isso, eu vou só dizer uma coisa, Dolores. A gente tem, sem malandragem, mas com malandragem, nós, população negra, uma demanda reprimida da fala. Então, portanto, é a nossa cota, é tudo nosso. A gente não fala, então... Bom, a gente tem que fazer uma mesa dessa durar 4 horas. É esse nosso aprendizado agora, né? A gente queria muitíssimo agradecer vocês, Ivan, Silvio, Rosane, foi excelente. Realmente acho que demos o passo à frente em termos de contexto para a gente colocar as outras temáticas dentro de tudo isso que a gente falou. Muito obrigada a vocês. Obrigada.